Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso. Hoje é a nossa quarta aula, onde a gente vai falar sobre o ônus, né? Então, que é o nosso controlador SDN, que a gente vai estar utilizando aqui no nosso curso. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai basicamente uma introdução do ônus, né? Vai dar um overview, a gente vai conhecer a ferramenta e tal. A gente vai mostrar aqui como é que a gente instala, como é que a gente conecta ele com o Mininet, né? A gente vai ver aqui as aplicações e como é que usa de forma geral, né? Outra coisa que a gente vai ver também seria aprender sobre APIs, né? A gente vai aprender a como usar a API do ONUS, né? A gente vai aprender o que é uma REST API e a gente vai dar uma olhada aqui na documentação CR do ONUS, né? Então, vai ser só na sala de hoje, né? Vamos dar início aqui, né? Então, pessoal, eu criei aqui um ambiente, né? Pra gente começar a nossa aula, uma VMzinha. E o que acontece? Eu não vou encher o nosso slide de código, né? Pra vocês ficarem copiando e colando. Ao invés disso, o que a gente fez? A gente vai fazer o seguinte. A gente criou aqui um executável, né? Que é um install.sh. Não é executável, é um script. Perdão. E o que acontece? É, eu trouxe isso para vocês verem hoje, porque é uma parte que a gente tem aqui no laboratório, né? Eu vou abrir rapidinho aqui para vocês, para te dar uma olhada já. Só um segundo. Code ponto. Tá aqui. Então a gente tem aqui o nosso install.sh. Que é o seguinte, eu acho legal trazer isso para vocês porque quando a gente cria projetos grandes, né, é, é complicado a gente é, ficar colocando vários códigozinhos para a pessoa ficar executando, né? Até porque às vezes a gente precisa com que, caso de algum problema, o ambiente ele volte a funcionar rapidamente, né? Então eu trouxe aqui para vocês um shell script. Para quem não sabe, um shell script é são um códigozinho, né? Com vários códigos que a gente executa no terminal, né? E aqui, depois que a gente executa aqui o nosso shell script, ele vai rodar pra gente no terminal, meio que automatizando o nosso processo, né? Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês de como é que a gente faz aqui no Lasso, né? Então aqui a gente tem um cabeçalho que é o bin/bash, que é para saber o compilador lá certinho. Então eu criei duas funções aqui, uma para instalar o Docker, que eu chamei de função Docker, e outra que eu chamei de network. Vocês veem aqui que o nosso ONUS, na verdade, é só uma imagem, né? A gente faz o pull, né? E depois a gente vai executar com o Docker, né? Então, a gente tem aqui esse while, né? Que ele vai pegar aqui o que a gente chama de flags, né? Que a gente vai colocar na hora da execução. Então, a gente tem aqui a "-n" para instalar o network e a "-d" para instalar o Docker, né? Então, se você já tiver o Docker na sua máquina, você pode só colocar a "-network". Caso você não tenha o Docker, você pode colocar "-d" e depois "-n". Ele vai executar na ordem. Então, ele vai ficar executando enquanto existirem essas flagzinhas, né? Aí eu coloquei também umas aqui que é o Messenger, né? Que é para falar como é que funciona e tal, se usa "-n" para instalar e tudo mais já. E eu coloquei a versão do nosso código, né? Por enquanto, como é algo muito pequeno, ficou algo até caricato, né? Mas vai fazer um pouquinho mais sentido quando a gente começar a ter trabalhos maiores, né? É, por exemplo, já na nossa próxima aula, que já veio um ambiente e tal, tem várias coisas para instalar, então ter um código de instalação já ajuda muito. Então, como é que a gente executa, né? A gente vai executar da seguinte forma. A gente vai mudar aqui as permissões, né? A gente vai usar o comando chmod mais x para dizer que esse código ele pode ser executado. Depois a gente vai usar um ponto barra a install.sh, que é o nome do nosso arquivo, né? E as flags "-d" para instalar o Docker e "-n" para instalar o Mininet e baixar a imagem do ONUS. Então vamos fazer aqui no nosso terminal. Open Terminal. Então eu vou fazer aqui um sudo chmod mais x install.sh. Vou colocar aqui a senha.
Aí já trocou as permissões para poder executar. Então vai ponto barra install.sh. Aí menos D, menos N. Então ele vai instalar tudo pra gente, né? Automatizando um pouquinho aqui. Vocês notem que aqui, quando eu botei para ele atualizar o sistema, ele não pediu aquele para colocar sim, né? Ou não. Por quê? Porque aqui do lado vocês podem ver que a cada comando que pede pra gente dizer sim ou não, eu coloquei esse menos Yzinho aqui, que ele meio que já faz pra gente sozinho isso, né? Meio que a gente já tivesse já pré-aceitando já. Tá. Ixi, esqueci de colocar o menos Y aqui, mas eu vou colocar daqui a pouco. Então eu preciso dar um enter aqui. Mas vamos lá. Tá terminando já. Hum... Por sinal, nessa mesma vibe aqui de colocar um script, no final da aula eu vou dar um bônus para vocês, que eu vou ensinar uma outra coisa que tem a ver com script, mas eu vou deixar vocês no suspense aí para descobrir o que é só no final. Que é para todo mundo ficar até o final. Tá, vai estar baixando nossa imagem, né? Só esperar um pouquinho. Lembrei bem mais tarde. E pronto, pessoal, deu tudo certo, né? A gente baixou aqui nossa imagem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar, né, o nosso Docker. Vamos lá. Copiar aqui. Aqui o comando, eu vou jogar aqui novamente meu navegador para vocês verem, né? O que a gente tem aqui? A gente tem o sudo docker. Sudo é para executar com privilégios de administrador, né? No Windows seria um pouco mais que isso, mas é o equivalente do Windows o que vocês conhecem, né? Docker run -t. Ele serve para alocar o terminalzinho lá para o nosso Docker, para nossa imagem, né? O "-d", ele serve para fazer com que ele execute em segundo plano. O "-p", ele serve para mapeamento das portas, né? Então, vou aqui a porta 8181 no nosso computador, também no 8181 do nosso Docker e tal, tudo certinho. E depois pega aqui o nome e a imagem que a gente está usando. Vale ressaltar que a gente tem um curso de Docker aqui que é com o professor Lucas Costa, vale muito a pena. E já tá todo no YouTube. Quem quiser dar uma olhada, já tá lá. Então vamos criar aqui. Então, criado já, ele não vai ter executado ainda, né? Então a gente precisa primeiro verificar como é que se já tá tudo certo, se a gente já pode executar ele. A gente vai dar uma olhada aqui nos logs, né? Ah, tá. Eu coloquei o sudo. E dá um problema de permissão aqui. Então tem aqui o sudo. Então, tudo certo. A gente pode abrir aqui no navegador. Ele vai estar aqui na porta 8181, né? Então a gente precisa primeiro saber o nosso IP. A gente vai aqui usar o ifconfig. Então a gente tem aqui o nosso IP. Copiar aqui rapidão. E. Eita, travou o computador? Ah não, voltou. Então tá aqui, pessoal. Para acessar, vocês colocam aqui o IP de vocês, a porta. Esse link aqui, né? Caramba, tá travando o computador. Mas save. E UI, login e HTML. Então vamos colocar aqui rapidinho. E bora ver se o Windows realmente está instalado, né? Então, tá aqui já
nossa UI do ONUS, né? O usuário é ONUS, a senha é Rocks. Vou salvar aqui, tá aqui, pessoal. Vemos aqui o ônus da prova, né? Provando aqui tá tudo instalado e funcionando certinho. Beleza, o que a gente faz agora? A gente precisa, pro ônus funcionar direitinho, né? Com o nosso Mininet, com a nossa topologia, a gente precisa instalar algumas aplicações, né? Para instalar, a gente pode vir aqui nessas três barrinhas aqui e aqui em Applications, né? Então, quais são as aplicações que a gente vai precisar? Vamos dar uma olhada aqui, né? A gente tem aqui, primeiro, o OpenFlow Agent, né? Ele permite com que o ONUS ele envie comandos, né? E receba informações dos dispositivos, né? No caso, utilizando a linguagem do OpenFlow, né? Outra coisa que a gente precisa colocar aqui é o OpenFlow Base Provider, né? Que é como se fosse um kit de ferramentas, né? Que o ONUS usa para interagir com os dispositivos OpenFlow. Aí, basicamente, tem três funções. A primeira é o gerenciamento de dispositivos, né? A segunda é o controle de fluxo. E a terceira é o monitoramento dos pacotes. A gente tem aqui o OpenFlow Overlay, que aí meio que cria uma camada extra para agir na rede física. Ele serve para, posso dizer, para deixar mais flexível ali, o controle da rede. A gente tem aqui o OpenFlow Provide Switch, né? Que ele ajuda o ONUS a saber onde estão os dispositivos, né? E hosts na rede, né? Ele também ajuda a descobrir como os dispositivos estão conectados entre si. A gente vai dar uma olhada nisso também aqui no nosso... daqui a pouco, né? Outra coisa que a gente tem aqui é o Control Message Start Provider, que é responsável por monitorar as mensagens de controle, né? Que a gente viu na aula passada, né? Aqui a gente tem o React Forward e o Proxy ARP NPD. Bom, antes de a gente mexer com o React Forward, bora instalar esses 5 primeiros aqui, né? Que aí eu vou conversar com vocês sobre encaminhamento reativo e proativo, né? Que é a parte do React Forward. Então, é uma dica aqui para a gente procurar lá os três de uma forma bem fácil, né? A gente pode colocar aqui só o OpenFlow mesmo e já vai estar todos aqui, né? Então, vamos lá. Tem aqui o OpenFlow Agent, né? Aqui. Então, vocês clicam aqui nele, aperta aqui nesse playerzinho, né? Ok. Espera um pouquinho e pronto. Apareceu a setinha aqui verde porque já está funcionando. Então agora o nosso próximo aqui é o OpenFlow Base Provider, né? Mesmo esquema. Se quiserem entender mais um pouco, alguns dele tem aqui o wiki que vocês podem acessar. Você apertarem aqui, vão ser direcionados. Então tem aqui o nosso OpenFlow Overlay. Mas nem todos têm, né? Então... E nós temos aqui o nosso Control Message Start Provider, né? Que esse último vem aqui. Beleza. O que acontece? Vamos fazer o seguinte, vamos agora aqui abrir o nosso código, né? Da nossa aula de hoje. Não é muito diferente do que a gente estava já vendo, né? Vale ressaltar, pessoal, embora eu não tenha falado formalmente, na nossa aula 2 eu coloquei um códigozinho extra para vocês que ensina como é que faz lá colocar um delay, colocar uma perda de pacote e tudo mais. Quem por algum motivo perdeu, né? Esse toquezinho eu falei no início, acho que foi da aula passada. Já tá aqui gravado no YouTube, então vocês podem dar uma olhada lá que vai aparecer, tá bom? Você acha que a prática é uma prática, eu acho que é 3. Você dá uma olhada lá. Então aqui a gente tem uma topologiazinha com alguns switches, né? Seriam 4 switches, S1, S2, S3, S4. Agora a gente tem aqui o nosso controlador, né? A gente não está mais trabalhando no nosso código tal como estava trabalhando antes, né? O que a gente adiciona aqui? A gente tem aqui agora um C0, que é o controlador. A gente está dizendo aqui que é um controlador do tipo remoto, né? E a gente precisa, para ele encontrar o controlador, o IP do nosso controlador aqui no ONUS. A gente vai definir aqui o protocolo de comunicação que é utilizado é o TCP. E a porta, que é a porta padrão PayFlow, né?
Esse IP, vocês podem notar que não é o mesmo IP que a gente colocou aqui para acessar a UI do ONUS, né? Como é que a gente acessa esse IP aqui? Como é que a gente descobre esse IP? A gente vai aqui no terminal e a gente vai colocar esse comando bem aqui, ó. Docker container inspect onus. Então, vamos colocar aqui, ó. Ah, perdão, tem que ter a permissão de superusuário. Vou colocar o surdozinho aqui. Então, vamos lá, pessoal. Esse IP aqui, ó, é o IP address, que aqui, no caso, é 172.17.0.2. Que bateu aqui, é o mesmo que a gente tinha colocado aqui. Mas é interessante vocês verem isso, porque a gente pode acessar o ONAS através de uma máquina externa, né? Que, por sinal, é algo que a gente vai fazer aqui nessa aula. Então, tendo isso aqui, a gente já pode abrir o nosso código, né? Para a gente executar da mesma forma, é um sudo Python 3 e aqui é a nossa prática 4. Então, já estanciamos aqui todos os nossos switches, controladores e tudo mais. E aqui a gente pode ver isso aqui em topologia, ó. Essa foi a topologia que a gente criou aqui no nosso Mininet, né? Nós temos aqui, no caso, 4 switches, né, conectados aqui em formato de anel. E aí a gente consegue ver o hosts apertando aqui em H. Note o seguinte, foi muito bom aparecer esse problema agora. Às vezes essa interface do UI do ONUS é um pouco bugada, né? Vocês podem ver aqui que só tem 2 hosts, né? H1 e H4, a gente apareceu 4 hosts aqui, né? Eu meio que chamo esses hosts de a mais de host fantasma. Mas às vezes quando você sai logo de novo do ONUS, eles desaparecem. Outra coisa importante também é que quando a gente sai logo do ONUS, né? Essas configurações aqui em Applications, elas estão persistentes, tá? Vocês precisam colocá-las de novo. Elas vão continuar desde que você configurou. Aí, voltando aqui para Topology, a gente tem aqui os nossos 4 hosts, 2 hosts, perdão, né? Aqui no switch. Vocês podem ver todas as opções que são possíveis aqui, né? Apertando aqui em barra. Então a gente tem aqui, ó. Por exemplo, a gente pode dar uma olhada no tráfego dos links, né? A gente também consegue dar uma olhada aqui. Ó, cadê? Monitorar todos os tráfegos, né? Apertando A. Olhar os hosts apertando H. Enfim. Mas olha que interessante. Eu vou fazer uma coisa aqui, ela vai dar errado. E eu vou falar por quê. Eu vou dar aqui um H1. Ping H4. E o que aconteceu? Por que não está encaminhando os pacotes? O caminhamento não está acontecendo porque a gente não colocou regra nenhuma nos nossos switches para dar o encaminhamento dos pacotes, né? Então, a gente pode fazer essas regras de 2 maneiras. A gente tem aqui o React Forward, a gente vai aqui em Applications, React Forwarding, né? Que é o encaminhamento reativo. E a gente também pode fazer um encaminhamento proativo. Qual é a diferença do encaminhamento reativo e encaminhamento proativo? No encaminhamento proativo, a gente define quais as rotas os pacotes vão seguir antes mesmo do evento acontecer, né? A gente vai lá e instancia, olha, eu quero que todo pacote desse tipo que saia do host 1 e vá para o host 4 e siga este caminho aqui. No encaminhamento reativo, eu vou colocar aqui para vocês, a gente deixa isso para o controlador. O controlador ele vai lá e vai tentar procurar um caminho. Nem sempre é o melhor, né? Uma característica desse tipo de encaminhamento, né? É que logo no início ele tem um delay bem maior, que ele está descobrindo ali a rede e tudo mais, para poder definir qual é o caminho, né, que ele vai seguir. E ele trabalha sob demanda. Então, vamos ativar aqui o nosso React Forward, né? Nosso encaminhamento reativo. E vamos tentar de novo dar um ping entre H1 e H4. Ó, funcionou. Vocês notem aqui, ó,
que o primeiro pacote ICMP, ele teve aqui um time, acho que foi mais que o dobro, né, do segundo, né? Isso porque ele estava descobrindo, teve o talento de descobrir a rede, né, e definir por onde os pacotes teriam que passar. Já a forma proativa, a gente precisaria fazer intent. Sobre o intent eu vou falar daqui a pouco para vocês, né? Então, vamos dar aqui mais um overview aqui no ONUS. Outras coisas que pode ver aqui no ONUS é os nossos devices, né? Então, vou até aumentar aqui a tela para vocês verem melhor. Não sei se eu aumentar aqui vai ficar ruim, mas... Não, tá bom. Todo mundo consegue ver, né? Só dar uma olhada aqui rapidinho aqui no... Alguma alma caridosa podia responder essa pergunta? Dá pra ver bem a pergunta. Beleza. Obrigado. Então aqui a gente tem os devices, né? A gente tem aqui o primeiro que seria o friendly name, que não é tão friendly name assim, né? Que seria o nome amigável, né? Do nosso dispositivo. Seria aqui o OF0001, seria o device 1, né? Aqui a gente tem um master que seria quem é o IP aqui do controlador, né? Do nosso dispositivo. No caso, é aquele IP que a gente usou para colocar nosso código aqui, acho que tá aqui, né? Esse controlador aqui, que é o... A gente levantou aqui do ONUS, né? Aqui, ports, né? Que é o número das portas que a gente está utilizando aqui em cada controlador, né? Vocês podem ver que esses controladores aqui são das pontas, né? Porque a gente está utilizando 4 portas e está comunicando aqui com os dispositivos mais o host, né? E o controlador. A gente tem aqui o Ventor, que seria, entre aspas, o fabricante, né? Do nosso dispositivo. Aqui está usando o OpenVSwitch. Essa aqui é a versão que a gente está usando. E o protocolo aqui, que é o OpenFlow, entre aspas, 10, né? Que na verdade esse OpenFlow 10 ele significa OpenFlow 1.0, né? Que a gente, por sinal, especifica bem aqui, ó. Em Protocol OpenFlow 10. Aqui no slide eu tenho para vocês mostrar aqui rapidinho quais são as possibilidades que a gente pode utilizar aqui, né? A gente pode utilizar aqui o OpenFlow 1.0, que a gente coloca OpenFlow 10, OpenFlow 1.1, que seria o OpenFlow 11, OpenFlow 12 seria o 12 e tal. Isso aqui vocês podem conferir aqui nesse site aqui do OpenVSwitch. Beleza, a gente vai aqui em Devices, né? A gente pode ver aqui os links, né? Então, nós temos aqui os controladores, né? E as portas com que eles se comunicam com os outros controladores, né? Por exemplo, aqui o nosso quarto switch, ele se comunica com o terceiro switch pela porta 2. E o terceiro switch se comunica com o nosso switch 4 pela porta 2 também. Ele é esse link é bidirecional, né? Vai tanto de A para B quanto de B para A. E aqui é a mesma coisa para os outros, né? Aqui o 2 se comunica com o 4 pela porta 2 e o 4 se comunica com o 2 pela porta 1. A gente tem aqui os hosts, né? Em que a gente tem aqui novamente o nome amigável, que não é nem um pouco amigável. Aqui a gente tem os MACs deles, né? O host ID, que é o identificadorzinho dele. A VLAN aqui é padrão, configurado falso. Aqui a gente tem um IP address que a gente só passa a ver eles, né? A partir do momento que dá um ping entre os dois, para poder fazer a resolução do ARP, né? Então aqui a gente sabe que aqui é o 04, né? É o host H4 por causa do IP, e aqui é o host H1 por causa do IP aqui também, né? 01 aqui no final. E aqui onde eles estão localizados, né? Tem aqui o 4, o host 4 tá localizado no switch 4, na porta 3, e o host 1 tá localizado no switch 1, na porta 3 também. E aqui é o host fantasma. Então, outra coisa bacana que a gente pode fazer aqui com o ONUS, né?
obter informações dele, né? Como eu tinha comentado na aula anterior, o, o controlador ele tem muitas informações da rede, né? Que ele recebe. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso através da chamada API REST, né? Mas o que é API? O que é REST? Então, eu trouxe aqui para vocês. Não, tô enxergando aqui. Ah, beleza. Esse código, que é um Jupyter Notebook, né? Pra gente brincar um pouquinho e entender esse conceito de API. Então, pessoal, vamos aqui entender o que é essa tal de API, né? O que ela faz, o que ela come, como é que ela vive. Brincadeiras à parte, uma API, né, uma interface de programação de aplicação, é um subsistema, né? É um mecanismo que possibilita com que possa haver comunicações entre diferentes sistemas, né? Para entender melhor, vai a gente usar aí o nosso clássico exemplo do restaurante, né? Digamos aí que o Pedrão, ele queira ir em um restaurante comer uma pizza, né? Geralmente, quando a gente vai no restaurante, a gente não tem acesso direto ao chefe, né? O cozinheiro lá. O que a gente faz? Quando a gente vai fazer um pedido pro cozinheiro, a gente chama o garçom. Aí eu falo, ó, garçom, eu quero comer uma pizza com catupiry, não sei o que, calabresa, enfim. Então, o garçom, ele recebe o seu pedido e encaminha ao chefe. E entrega lá pro chefe, ó, o Pedro tal, ele quer comer isso e tudo mais. O chefe vai, prepara o seu pedido, passa pro garçom e o garçom lhe entrega. Nesse exemplo, o que seria a API, né? A API seria o garçom. Então, a API faz sentido de pegar uma solicitação sua, entregar, né, para um sistema e lhe entregar a resposta daquela solicitação, né? Então, é, a gente tem aqui, por exemplo, alguns exemplos de API, né, que são famosas, por exemplo, a SOAP, né, Simple Object Access Protocol. Nós temos aqui a RPC, que é Remote Procedures Call. Nós temos aqui ó, as WebSocket e a nossa queridinha aqui, que é a REST, né? Então, REST, ela significa transferência representacional de estados, né? E aqui nós temos aqui quatro funções principais, né? Dentro da nossa API REST, que seria a função GET, POST, PUT e DELETE. Aqui, para representar bem, nós temos aqui o nosso cliente, né? A nossa API REST, por exemplo, aqui um banco de dados. Então, o nosso cliente ele pode fazer esse tipo de aquisição, né? Que seria um GET, que seria receber uma informação do nosso banco de dados. POST que seria criar algum recurso novo no nosso banco de dados, né? PUT, que seria atualizar um recurso. Ou delete, que seria remover algum recurso que a gente instanciou. Beleza? Então, pessoal, para a gente entender melhor como é que funciona essa API REST e tudo mais, eu desenvolvi aqui uma prática para a gente dar uma olhada. Aqui eu crio um servidor para a gente dar uma olhadinha que implementa, né, a API REST, de forma que a gente possa brincar um pouquinho com ele e entender melhor, né, como é que funciona. Então, antes de tudo, né, para a gente poder brincar aqui com o nosso servidor, trabalhar aqui com o nosso notebook, a gente precisa criar um ambiente virtual, né? Então, aqui eu vou estar usando no nosso curso um ambiente chamado Miniconda. Então, vou mostrar aqui para vocês aqui a documentação do Miniconda, né? Então aqui. Então, o Miniconda ele cria um ambiente virtual para trabalhar com Python. Vocês podem fazer o download aqui do Miniconda. Tem aqui o Anaconda e tudo mais. Vocês podem fazer o download. E como é que é o Miniconda, né? Ele é um scriptzinho .sh, né? Tal como a gente brincou, né? No início da aula, né? A gente aprendeu a fazer esses scriptzinhos assim, deu um overview, né? Como é que eles funcionam. E vocês instalam eles, né? Eu vou colocar aqui para vocês um link aqui. Eu pedi pro Pedro colocar algum lugar aqui no YouTube. Eu não sei onde ele vai colocar exatamente. Acho que ele seja lá nos comentários ou algum lugar assim, vocês procuram. Que vai estar ensinando vocês a instalar o Miniconda. Mas assumindo aqui que vocês já instalaram, né? Vamos para a nossa prática. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar o nosso ambiente virtual com o Miniconda, né?
Então, como é que a gente faz isso? A gente vai aqui no conda, create, "-n", e o nome do nosso ambiente. Eu vou colocar aqui class 4, que é o nome da nossa aula de hoje, né? Class 4. Aqui, do jeito que tá, ele vai criar com a última versão do Python. Contudo, a gente pode colocar aqui uma flagzinha Python, especificar e tal, qual versão a gente quer. Mas aqui para nossa classe a gente vai usar a última versão mesmo. Então, vamos dar aqui um conda create, ele vai criar o nosso ambiente, né? Então, daqui um yzinho e pronto. Nós criamos o ambiente. Só que a gente criou um ambiente, mas a gente não ativou o ambiente ainda. Então, eu até tá dando aqui o spoiler, né? Como é que faz aqui para a gente ativar o nosso ambiente? A gente vai aqui em conda, activate class 4. Então, vamos dar aqui um paste. E pronto, a gente ativou o nosso ambiente. Pode ver que ele tá até aqui do lado, né? Ativadozinho. Então, a gente precisa instalar algumas coisas para o nosso servidor Flask funcionar. Então, obviamente, a gente precisa instalar o Flask, né? O que é o... Vamos lá. O que instala primeiro? A gente pode instalar utilizando aqui o próprio conda mesmo. Ó. Tem um conda install Flask. Então, vai instalar aqui o nosso Flask, né? E dá aqui um yzinho. Então, o que é o Flask, pessoal? Que a gente está utilizando aqui para que a gente está fazendo a importação aqui, né? O Flask é tipo um servidorzinho que a gente implementa em Python, né, para aplicações web, que ele permite que a gente faça interações com ele via REST, né? Eu criei aqui o nosso servidorzinho Flask para a gente poder brincar e entender como é que funciona o que está acontecendo ali por baixo dos panos, né? Ali no ONUS. Então, para a gente fazer funcionar aqui, eu estou aqui dentro da nossa pasta da nossa aula, né? Então é só a gente vir aqui e dar um Python 3 e o nome do nosso servidor, que é server.py, e já está funcionando, ó. Aqui o IPzinho dele, que está funcionando e tal, na porta, bonitinho. Então tudo mais. O que a gente está fazendo aqui, ó? Então temos aqui o Flash, que é a nossa aplicação web. Nós temos o JSON IFI, que que ele faz? Ele converte, né, a nossa resposta, que é um JSON, para que a gente possa trabalhar com ele aqui no nosso programa. E nós temos aqui o request, para permite acessar os dados enviados na requisição, né? Então, pessoal, vamos ver aqui o que está acontecendo aqui no nosso código, né? A primeira coisa a gente tem aqui no nosso código seria essa variável aqui chamada usuários, né? O que é esse usuário? Ele é um dicionário Python, né? Que contém ID, que seria a chave do nosso dicionário. E aqui nós temos os dados, que seriam os dados do usuário, né? A gente vai fazer uma requisição pelo cliente para solicitar esses dados, né? Ou alterar, ou criar novos dados aqui, ou deletar dados dessa nossa variável, né? Então é que ele está fazendo tá assumindo o papel aqui do nosso banco de dados, né? Nesse exemplo aqui, né, que eu coloquei para vocês aqui dentro do Jupyter Notebook. Então, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é criar ali o nosso banco, né, de dados, e depois a gente pode então criar os métodos, né? A gente pode especificar os métodos que o nosso servidor irá fazer, né? No caso aqui, eu coloquei o primeiro método sendo o get, né? Que seria pegar a informação, ou seja, se ele receber aqui uma requisição utilizando o método get para usuários, o que ele vai fazer? Ele vai retornar para a gente os dados contidos dentro de usuário, né? Aqui, dentro do mapa REST, o tráfego das informações, ou seja, a troca de informação se dá através de um JSON, né? Que é aquele formato de troca de mensagens do JavaScript. Né? Por isso que a gente está fazendo a importação aqui dessa biblioteca. Então a gente... Que é algo bem parecido com o dicionário, por sinal, né? Ele tem ali as chavezinhas bacanas. Então, depois disso, eu posso especificar uma outra tarefa aqui para o método get, né? Por exemplo, caso eu receba um método get para usuários barra ID, o que a gente faz? A gente pega aqui a informação, né? Do usuário que contém aquela ID e envia ela para o nosso cliente. Caso não encontremos, a gente envia um código de erro.
um código de erro. Esse código de erro aqui é bem famoso, né? O 404. Algo não foi encontrado, né? Eu coloquei para vocês aqui os principais códigos de erro, né? E os significados deles. Então, principais códigos de status, tá com essa tela escondidazinha, mas vamos rodar aqui ela. Só um segundo. Então, nós temos aqui os nossos principais códigos de erro. Que legal. Então, pessoal, eu coloquei aqui para vocês um link que contém os principais códigos de erro e o que significa cada um deles, né? Necessariamente seriam códigos de erro, às vezes aqui são códigos de uma associação bem-sucedida, por exemplo, aqui com 200, né? Temos aqui o 404, não encontrado. Aqui a gente tem o 500, ou seja, internal serve erro, que ocorreu um erro interno no servidor. A gente tem aqui o código do create, o recurso foi criado, accept. Você pode estar dando uma olhada depois. Beleza? Vocês podem especificar aqui, né, um código diferente. Eu poderia colocar aqui 300, embora isso diria que fosse um tanto quanto errado, porque a ideia desses códigos é a gente conseguir comunicar para qualquer pessoa, independente do idioma que ela utiliza, né, o que está acontecendo no nosso servidor, né? Então, geralmente, esses códigos já tem um padrãozinho e vale a pena a gente implementar de forma correta, né? O servidor ele não vai dizer que está errado se você colocou um código de erro que não seria próprio para o erro que de fato aconteceu. Mas eu acho que vale a pena a gente ter essas boas práticas, né? De forma a conseguir se comunicar melhor. Outro método aqui que a gente vai ter é o post, que no caso aqui ele vai criar um usuário para a gente, né? Ele te recebe aqui a nossa requisição. Então a gente recebe aqui, está extraindo aqui a informação do ID, a informação do nome do usuário. Depois a gente está colocando aqui o nosso usuário, né, novo dentro do nosso banco de dados. E aí, se der tudo certo, a gente responde o 201, que é o usuário criado com sucesso, ou a gente responde um código 400, né? Por último, nós temos aqui o nosso método de push e delete, né? Então a gente verifica aqui qual é o ID do usuário. Então depois a gente faz aqui o update. Caso dê tudo certo, a gente retorna uma mensagem aqui, né? O usuário tratado com sucesso. Caso não, a gente retorna uma mensagem de erro. E por fim, nós temos o delete, né? Que ele deleta um usuário. Então a gente tem que pegar a informação do ID, né? E do usuário, ver se está tudo certinho. Se tiver, ele deleta o usuário, né? Naquela posição daquele ID, né? E retorna para a gente, o usuário deletado com sucesso ou usuário não encontrado, né? Então, vamos aqui fazer nossas requisições via API REST, né? Tá bem aqui o nosso link, né? Pro nosso informações, né, de códigos. Aqui no Jupyter Notebook, vocês podem acessar aqui perdão, vocês podem selecionar aqui em kernels, né? E Python Environments, né? O ambiente que vocês desenvolveram, né? Lembre-se de criar um ambiente também aqui para o nosso Jupyter Notebook e instalar, né, as bibliotecas necessárias para ele poder funcionar. Você pode usar um pip install, tudo mais, para fazer isso. Então, você pode só pegar aqui na biblioteca, né, tipo matplotlib e verificar matplotlib pip install. Lá no Googlezinho que aparece, né? Nós temos aqui a REST, JSON também aqui. Então, para o nosso exemplo de uso, a gente tem que pegar aqui a informação, né, do nosso servidor, né, que seria o IP deles e a porta que está funcionando. Eu tinha mostrado para vocês bem aqui, ó. O nosso servidor está funcionando nesse IP com essa porta, né? Esse IP aqui seria ifconfig. Então, ó,
Vocês podem ver aqui que esse IP, ó, é o nosso IP de loopback, né? Que é o IP que o computador ele fala com ele mesmo. E aqui a porta é 5000. Então, vamos fazer aqui a nossa solicitação. A primeira solicitação vai ser uma solicitação de post, né? De criar um usuário novo. Então, eu coloquei aqui o ID, né? E o nome do usuário, Pedro. E vamos fazer aqui a nossa solicitação, né? Vamos fazer aqui primeiro, rodar aqui as nossas bibliotecas bonitinho. E fazer a solicitação, né? Então, nós temos aqui mensagem, né? Que retornou, usuário criado com sucesso. Como é que a gente vê se o usuário foi criado mesmo, né? Através da solicitação GET. Vamos fazer aqui agora. Solicitação GET. Então, ó, solicitou aqui todo mundo que está lá dentro, né? No nosso banco de dados. Nós temos aqui o primeiro, né? ID 1, nome Pedro, né? A gente pode também criar outro aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui nome Maria, ID 2 e criar. Se a gente solicitar agora a get, a gente vai ter o quê? Pedro e Maria. Ó, Pedro e Maria. A gente também pode eu tinha feito anteriormente. Então vamos fazer essa sessão pelo ID. Então eu quero a pessoa que tem o ID 1, que no caso é o nosso Pedro, né? Se eu fosse aqui com ID 2, a gente teria quem? Maria. E se fosse com ID 3? A gente teria usuário não encontrado. Por quê? Porque não tem usuário com ID 3. Então a gente pode aqui atualizar utilizando o método put, né? Quem tem o ID 1 aqui é o Pedro. Então eu posso atualizar aqui, sei lá, Kelly. Então, quando eu enviar aqui a solicitação pelo método push, a gente vai trocar aqui o nome do usuário Pedro por Kelly. Então, usuário atualizado com sucesso. Se eu solicitar aqui agora o usuário com ID 1, vamos ter aqui Kelly. E por fim, a gente pode apagar, né, um usuário, né, com o método delete. Então, temos aqui a mensagem usuário deletado com sucesso. Vocês podem brincar aqui, pessoal. Esse código está disponível, você já está disponível no Drive. Vocês podem brincar, fazer alterações nele, enfim. Então, eu fiz essa prática para vocês entenderem o que está acontecendo aqui no ONUS. O ONUS implementa uma API REST parecida com o que a gente fez aqui, né? Então, como é que a gente tem acesso a essa API REST? A gente pode acessar a API REST tal como a nossa API que a gente fez aqui pelo IP, né? Aí a gente tem aqui onde estão os dados aqui, o /onus, /v1. Nós temos aqui, né, para acessar o ONUS, como a gente viu, a gente precisa do usuário e da senha. Então eu criei aqui duas variáveis, uma para armazenar o usuário e para armazenar a senha, né? E aqui nós podemos fazer as nossas solicitações aqui pro ONUS, né? Até alguns spoilers aqui, tá? Solicitações já feitas, né? Então vamos testar aqui, né, por exemplo, quais são os hosts que estão no nosso rodando lá, né? Então, tá, perdão, eu não executei aqui o nossa célula, né? Então, agora já sabe qual é o URL e qual é o user, password e o usuário, né? Então, a gente pode fazer essa solicitação aqui, ó. E nós temos aqui os hosts que tem no nosso executando a nossa máquina, né? Aqui dentro desses hosts, outros hosts fantasmas também, que a gente comentou, né? No início. Mas vão estar aqui também os nossos hosts normais, né? Então a gente pode olhar aqui que a gente tem aqui de diferença para o nosso código, né? A especificação do usuário e da senha. Mas é basicamente a mesma coisa. Tem a URL, né? O recurso que a gente quer acessar. As requisições. O método da requisição. A gente envia a resposta como JSON, né? A gente também pode acessar aqui os links, né? É uma outra informação que a gente pode obter através da API REST. E ó, a gente tem aqui os links, né? Nós temos aqui, por exemplo, nós temos um link, né? Que está no device 2, que se comunica com o device 4, né? No caso aqui pelo device 2, né?
ele se comunica com o 4 pela porta 2 e o 4 se comunica com o 2 pela porta 1, né? Esse link, ele tem origem no 2 e tem o destino no 4, né? É um tipo direto. Ele está com o status ativo, né? Ele está funcionando. Então, pessoal, outro método que a gente pode utilizar aqui no nosso Honor seria o método POST, né? Para o método POST, eu trouxe um exemplo aqui utilizando o intent, né? Então, primeiramente, você entender o que que é esse tal de intent, né? Intents, eles são abstrações de alto nível que permitem que a gente possa programar as políticas de encaminhamento, né, dos pacotes, né? A gente tem dois tipos de intents que a gente pode utilizar aqui no ONUS, que seria o intent do tipo host to host e o outro intent seria o point to point, né? Para o nosso exemplo aqui, eu trouxe um host to host. Que ele faz? Ele diz o seguinte, ele cria um caminho pra gente específico, né? Onde todos os pacotes que tem essa origem e vão para esse destino vão passar. Aqui a gente não tem um controle por qual caminho, né? Os pacotes eles vão passar, que ele é meio que sorteado ali pelo ônus. Caso a gente queira ter um controle total, né? Exatamente o caminho pelo qual os pacotes vão percorrer, a gente teria que fazer um intento de point to point, né? Que até tem um exemplo aqui para vocês, que no caso do exemplo point to point, a gente tem que criar um intent para cada local com o qual os pacotes vão passar, né? No caso, cada switch que vai receber aquele tráfego, né? E como é que ele funciona? Basicamente tem um critério aqui, né? No caso, aqui seria o MAC, né? E o que que ele faz? Ele fala o seguinte, que todos os pacotes que entram pela porta 3 desse dispositivo, eles devem sair com destino à porta 2, né? No caso seria esse dispositivo aqui. Mas aqui no caso do host to host, né? A gente só precisa instanciar aqui é, a origem, destino, a prioridade dele e fazer essa estação. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui os hosts, né? Pegar aqui os Macs deles, né? Eu vou colocar rapidinho aqui nossas informações. Ah, tá. Pro intente poder fazer sentido, né? Vale desativar aqui o React Forward, né? Vamos lá. Rapidinho. Só desativar aqui o React Forward. Caminhamento errativo. Opa! Beleza. O React Forward, pode desativar aqui ele. Porque agora quem vai fazer o encaminhamento dos nossos pacotes vai ser o nosso intent. Mas quando a gente desativa o React Forward, a gente vai ter um problema que é um problema de resolver o ARP, né? Que seria o problema de fazer a conversão lá do Mac para o IP. Então, para a gente resolver esse problema, a gente vai ter que ativar uma outra aplicação chamada Proxy ARP, que eu já deixei aqui ativada, né? Aqui o então, eu deixei aqui ativada. E a gente pode fazer agora a nossa requisição, né? Só para fazer um testezinho rápido, vamos ver aqui como é que está acontecendo aqui, se está encaminhando pacotes ou não aqui o nosso ônus, né? Vocês notam aqui que eu fiz um ping de H1 para H4, não está transmitindo nada, porque a gente ativou o React Forward e os switches eles não sabem como reagir, né? A essa nova requisição de comunicação, né, através do ping. Então, vamos pegar aqui as informações aqui, xterm H1. Eu devo não ter instalado a Xterm aqui. Como a gente viu, a gente pode pegar essas informações aqui também em hosts, né? Então, a gente tem aqui o host 04. A gente tem aqui copiar aqui o MAC dele. E
Vamos pegar aqui a informação para o nosso host. Opa! Para o nosso host 01. Vamos só dar aqui um externo H4 ping H1 para gente descobrir aqui qual é o nosso host H1. Então, pessoal, vamos descobrir aqui qual é o nosso IP, né? De H1. A gente vai dar aqui um exterm H1. Na verdade, a gente não quer descobrir o IP, a gente quer descobrir qual é o MAC. Então, pessoal, vamos descobrir aqui qual é o MAC de H1, né? Vamos dar aqui o nosso exterm, né? H1 ifconfig. Nós temos aqui que o MAC de H1 é esse bem aqui. Opa, vou copiar ele bem aqui, beleza? Que é o 86, dois pontos, 32, dois pontos, 13. Aqui a gente tem D5, D, não, é 3D e 48. E aqui nós temos aqui para o nosso exterm H4, a gente vai aqui o ifconfig e esse aqui já é o MAC dele, beleza? Se deixar padrãozinho, eu vou colocar aqui em maiúsculo. Então, a gente pode rodar aqui o nossa mensagem. Ah, sim, vamos tirar aqui. Como vocês estão vendo aqui, essa janela aqui, ó, tá rodando na minha máquina e o Onix está rodando na máquina virtual. Como é que eu faço para comunicar a minha máquina com a máquina virtual? Talvez seja uma pergunta boa que você deve estar se pensando agora, né? Para fazer isso, né, eu tive que vir aqui nas configurações da minha máquina, né? Por padrão, aqui no adaptador ele está no modo NAT e eu mudei para o adaptador do Bridge. Bridge, se não me engano, a gente viu na nossa segunda aula, né? Que é a nossa pontezinha. E eu fiz essa pontezinha com o meu adaptador aqui, o ENP1S0. Então eu linkei aqui, né, a interface da minha VM no meu adaptador para poder conversar com com o Onus aqui na minha VM, né? Por sinal, eu consigo até mesmo acessar aqui, ó. Se eu abrir mais uma janela com o Onus. Ó, vamos lá. Eu tenho aqui. Se eu trocar o IP pelo IP do Onus, cadê? Rapidinho. Que é o IP da minha máquina lá. Que é esse bem aqui. Ó, eu consigo aqui acessar, ó, o Onus que está lá na minha máquina, aqui na máquina da VMzinha. Mas isso aqui seria a mesma coisa, por exemplo, se eu tivesse uma máquina separada, né? Uma outra máquina
que está conectado à nossa rede, né? Você poderia também fazer a mesma coisa. Então aqui seria o rocks, ó. Rocks. Não, perdão, aqui é onus. E aqui embaixo tá sendo aqui o rocks, ó. E tá aqui, ó, a topologia certinho. Os aplicativos todos instalados e tudo mais. Então, a gente tem aqui, né, a nossa URL, a gente tem que colocar aqui a autenticação, né? E vamos aqui, pessoal, fazer uma solicitação, né? Vamos solicitar para ver os hosts que estão funcionando aqui no nosso... Estão instanciados lá na nossa topologia. Então, eu vou executar aqui, ó. Primeiro aqui eu vou salvar aqui as variáveis, né? Contendo a URL e as credenciais. E aqui a gente vai fazer uma solicitação GET, né? Que é pegar. A gente vai pegar essa solicitação e vai armazenar ela aqui em resposta, né? O que que a gente tem aqui? A gente tem o endereço, mas traço host, né? E as credenciais. E depois no fim a gente vai printar a resposta. Esse JSON aqui é o tipo de formato de arquivo do JavaScript, né? Que ele foi pensado, pensado principalmente para trabalhar com esse tipo de requisição, né? HTTP. Então vamos rodar aqui, ó. E a gente tem aqui, ó, nossos hosts, né? Temos o primeiro host aqui com o ID dele. O ID é a mesma coisa que o MAC, vocês podem notar. Aqui informações daqui de VLAN, ó, none. Aqui alter trip e tudo mais, configuração falsa, suspend falso e tudo mais. Que são as mesmas configurações que a gente obteve lá pela UI, ó. A gente for aqui em host, ó. A gente consegue ver essas mesmas informações aqui, ó. Bora até ver aqui, ó. Esse host funcional aqui é o host 4, né? A gente pode pegar informações do link, né? Que aqui a gente tem, por exemplo, aqui o link que tem a origem é, nesse device aqui, né? No device 1. Tem como destino o device 3. Aqui as portas que eles se comunicam, né? Então a porta 2 do device 1 ela se comunica com a porta 1 do device 3. Aí tá aqui o tipo, né? Direto e o status ativo, né? Outra coisa que a gente pode fazer aqui também, né? É criar um intent. Quando a gente cria o React, quando a gente usa o React Forward, ele já faz ali pra gente a criação dos intents, né? Que seria dizer como é que vai se dar a comunicação, né, entre dois dispositivos. Então, o intent ele não é muito diferente disso aqui, né? Ele diz, olha, o dispositivo tal vai se comunicar com o dispositivo 3 e tudo mais. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de intent. Esse aqui é um intent de tipo point to point, né? Ou seja, entre dois dispositivos diretamente, né? Quando a gente quer fazer um encaminhamento do tipo proativo, a gente vai ter que criar aqui um intent para cada caminho que o pacote vai seguir. Então aqui seria um intent point to point. A gente vai falar o seguinte, que o que ingressar pela porta 3 no dispositivo 1 vai sair pela porta 2 do dispositivo 1, né? Então, isso aqui é um exemplo de intent, né? Então ele vai aceitar aqui o tipo, né, de pacote que vai ser seria o critério, né, que vai dar o match, né? Seria aqui no caso o MAC, né? Então, todo pacote que tem com origem ou destino esse MAC que passar por esse dispositivo, por essa porta, vai vai quem entrar por essa porta vai regressar, vai sair por essa porta aqui. Mas também tem outro tipo de intent, né, que é uma forma mais automática, que é a que a gente vai usar aqui, que ele meio que é bem parecido com o React Forward, né? Eu não vou fazer esse intent point to point, porque para fazer um caminho com ele demoraria muito, mas ele fica aqui com um exemplo para vocês tentarem depois, né, criar aqui intent point to point, para criar um caminhamento proativo, né? O que eu vou fazer aqui vai ser para vocês esse outro tipo de intent. Cadê aqui? Eu devo ter colocado aqui o link para eles, para explicar ele aqui para vocês. Não tá aqui, mas eu vou explicar para vocês mesmo assim. Eu vou colocar depois aqui o link para vocês.
Que ele fala basicamente, eu quero um intente que vai desse dispositivo para esse dispositivo aqui, né? Aqui no caso eles estão identificados pelos MACs, né, dos nossos hosts. Ele é aqui um tipo de intente chamado host to host, né? Aqui ele funciona com a nossa CLIA, né, que a gente usou lá, né? Que é a App ID e a prioridade dele é 55. Então, como é que a gente faz? A gente envia aqui para o ONAS, URL barra intentes. A gente coloca aqui nossas credenciais. A gente vai enviar aqui um JSON, né, que esse seria contendo essa informação aqui. E aqui a gente consegue criar um intente. Note que para nossas respostas, para solicitações, a gente tem resposta, né? A gente tem aqui um código de respostas. Eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco quais são os principais. Mas para a gente fazer isso aqui, vamos fazer o seguinte: vamos desativar aqui o React Forward, né? Nosso encaminhamento reativo e verificar se o nosso intente vai funcionar. Então, eu estou aqui em React Forward, né? E vou apertar aqui em desativar ele. Quando eu desativar ele, a gente vai ter novamente aquele problema de os hosts não estarem se comunicando. Bora verificar que isso deu certo. Então, vai daqui ping H1 pro H4. Vocês veem que eles não estão se encontrando, né? Bom, 11 pacotes transmitidos, nenhum recebido, tem um 100% de perda, né? Note que para a gente criar o nosso intente, a gente precisa colocar aqui os nossos Macs corretamente, né? Se vocês forem ver lá, os Macs não estão corretos. Então vamos só trocar aqui os nossos Macs. A gente já tem aqui uma solicitação para descobrir quais são os nossos hosts, né? Então vamos colocar aqui o Mac certinho. Caramba, peraí, rapidinho. E o nosso outro host. Oxi. Ah, aqui é links. Outro host. Que tem um Mac. Tá. Esse aqui. Tem esse Mac aqui, que é o host 1. Então, vamos enviar aqui o nosso intente. Então, intente criado com sucesso. A gente pode ver aqui a resposta, né? Se foi uma solicitação, agora é get para verificar se os intentes estão instanciados. Opa! A gente pode ver que o nosso intente foi instanciado, ó, instalado. Só lembrando de novo que o intente serve para criar, né, essa interação entre os dois hosts, né? E não vai pegar. Por quê? Porque eu esqueci uma coisa, agora que eu lembrei. Tem um problema que acontece quando a gente acontece com o intente, né? Quando a gente trabalha com o intente, que é a resolução dos Macs, né? Então, o intente funcionar, a gente vai ter que usar aquela última aplicação que eu não falei para vocês, que é essa bem aqui, ó, que é o Proxy ARP NDP, né? Então, vamos lá, bora fazer primeiro aqui, depois eu falo para vocês o que ela faz. Então, vamos aqui e procurar a Proxy ARP NDP. Vocês vão precisar colocar ela tanto quando vocês forem fazer intentes point to point quanto esses host to host, tá bom? Então agora vamos lá aqui dar um ping, enfim, a gente conseguiu encontrar aqui os nossos hosts, né? A gente conseguiu se comunicar. Vocês vão ver que tá com um delay aqui, ó, é, bem ruimzinho, né? Tá bem abaixo do que tava antes, mas ele já não estabilizou. E vocês podem fazer aqui a requisição, né, dos nossos intentes através do GET também. Você também pode apagar esse intente através dos deletes, tá bom? É, Outra coisa aqui, vocês notem que a gente tem os códigos de resposta, né? Eu utilizei aqui esse código 201
para dizer que o nosso intente ele foi criado. Assim, as REST APIs, elas não te obrigam a utilizar o padrão de códigos certinho, né? Contudo, é, uma API REST bem implementada, ela demanda, né? Porque esses códigos eles tentam ser meio que padrões universais. Qualquer pessoa que estiver no mundo analisando o seu código, ele vai poder dizer o que aconteceu, né? Então, tá aqui o principal status de código, né? Que eu trouxe para vocês, que seria o 200, quer dizer, ok, a acessação foi bem sucedida. O 201, que foi o criado. O 400, que é um bad request, uma acessação mal formatada ou inválida. A gente tem aqui o 401, que é não autorizado. O 404, que é o famoso não encontrado, a gente vê isso muito em páginas web, né? E o 501, que é não implementado. Por sinal, pessoal, o nosso navegador, ele é basicamente igual o que está fazendo aqui no nosso código, é basicamente o que o nosso navegador faz também, né? Por sinal, bora fazer algo aqui, ó. Vou colocar aqui na nossa URL aqui, ó, por exemplo, o nosso IP, né? 801.onus/v1/hosts. Hosts. Será que a gente vai ter alguma resposta se colocar aqui? Então, ela vai pedir aqui uma autenticação, né? Que é o ONUS. O password, que aqui é o ROX. Se te der para logar, né? Tá aqui, ó. A mesma informação que a gente obteve aqui nessa pre-rest, né? Então, aqui no nosso navegador, a gente está basicamente fazendo um get, que a gente coloca aqui, ó. A gente coloca aqui o endereçozinho do recurso que a gente quer acessar. A gente solicita, me mande esse recurso. Aí manda para você, no caso, eu criei aqui os arquivos HTML, CSS, né? JavaScript, caso estiver no seu site. E o navegador ele vai aqui e monta para você bonitinho para você visualizar. Então, outra coisa que para vocês aqui, ó. Cadê? Construção específica. Então a gente pode aqui deletar o nosso intent, né? Também, ó. Intent deletado com sucesso. No caso aqui eu coloquei aqui o ID do nosso intent, né? Como foi o primeiro intent, é fácil de dizer o ID, que é o primeiro, né? E já vem essa informação junto com a resposta, né? Em um JSON também. Então a gente poderia deletar o nosso intent. Se a gente for ver agora aqui o nosso ping, ele parou de funcionar, ó. Ele não está mostrando aqui, mas ele está com lords, ó. Então, pessoal, era isso. Tem alguma dúvida?